E se o universo em que vivemos fosse apenas uma bolha, flutuando entre muitas outras? Este audiolivro convida você a explorar uma das ideias mais desconcertantes da física moderna, que podem existir universos infinitos. Cada um com suas próprias leis, separados por um espaço em constante expansão. Universos que nascem, crescem e se afastam, sem saber uns dos outros. Uma travessia por um cosmos fragmentado, onde cada bolha é uma realidade distinta. E nós, apenas uma possibilidade entre muitas. Para começar, o que são exatamente os universos bolha? Imagine um mar de bolhas flutuando em um oceano de espaço. Cada bolha representa um universo distinto, com suas próprias leis físicas e realidades. Algumas podem ser semelhantes ao nosso, enquanto outras podem ser completamente estranhas. Essa ideia não é apenas intrigante, mas também levanta perguntas sobre nossa própria existência. Somos únicos ou apenas mais uma bolha em um vasto multiverso? A teoria das cordas, que sugere que as partículas fundamentais não são pontos, mas cordas vibrantes em múltiplas dimensões, nos ajuda a entender como esses universos bolha podem existir. As dimensões adicionais que essa teoria propõe são como caminhos ocultos no tecido do espaço-tempo. Se imaginarmos que nosso universo é um livro em uma biblioteca infinita, cada universo bolha seria um capítulo diferente, cada um com sua própria narrativa. Agora, vamos falar sobre a inflação cósmica. Esse processo ocorre nos primeiros momentos do universo, quando ele se expandiu a uma velocidade incrível. Imagine que você está inflando um balão. No início parece pequeno, mas ao soprar, ele se expande rapidamente. De maneira semelhante, a inflação cósmica permite que se formem universos bolha, cada um surgindo da explosão de energia no vácuo. Mas, o que acontece depois dessa explosão? Como um universo se torna independente de outro? A resposta está em como esses universos se separam. Assim como as bolhas de sabão que se formam e flutuam no ar, os universos bolha podem ser independentes, mas ainda compartilham o mesmo espaço. A expansão do universo desempenha um papel crucial nesse processo, criando um mar de realidades que podem coexistir sem interferir umas nas outras. No entanto, a ideia de universos separados levanta perguntas ainda mais intrigantes. Poderiam interagir de alguma maneira? A física teórica sugere que sim. Embora cada bolha possa parecer isolada, existe a possibilidade de que haja formas de interação entre elas. O que aconteceria se um universo bolha pudesse influenciar outro? Talvez uma bolha pudesse tocar outra, gerando efeitos que poderiam ser detectáveis em nosso próprio universo. A noção de que poderíamos ter vizinhos em realidades paralelas é tanto emocionante quanto desconcertante. Mas, que evidências científicas respaldam a existência desses universos bolha? As descobertas astronômicas, como certas irregularidades na radiação de fundo de micro-ondas, sugerem que há padrões que poderiam ser indicativos de múltiplos universos. À medida que os cientistas realizam simulações e observações, a ideia dos universos bolha se torna cada vez mais plausível. Entrando no terreno da filosofia, essa noção também levanta questionamentos sobre a informação. Se cada universo bolha é independente, o que acontece com a informação que se gera neles? Poderia se perder para sempre no abismo do multiverso? Ou há formas de que a informação viaje entre bolhas? Este é um dilema intrigante que os físicos ainda estão tentando resolver. A gravidade quântica adiciona outra camada de complexidade a essa discussão. Enquanto os cientistas tentam unir a relatividade geral e a mecânica quântica, a teoria dos universos bolha se torna um campo de estudo crucial. Como a gravidade se comporta em um universo bolha? É a mesma que na nossa, ou surgem novas regras? À medida que exploramos essas perguntas, adentramos em um território onde o tempo e o espaço podem ter significados completamente diferentes. Refletindo sobre o tempo, surge uma pergunta intrigante. Como o tempo é percebido em universos bolha? Em nosso universo, o tempo parece fluir de maneira linear, mas poderia ser que em outros universos o tempo seja algo completamente distinto? Talvez em algumas bolhas, o tempo não exista ou funcione de forma cíclica, desafiando nossas noções mais fundamentais. Ao explorar essas realidades, é interessante considerar teorias alternativas ao multiverso. Existem explicações que não requerem a existência de universos bolha, mas cada uma delas apresenta seus próprios desafios e limitações. A ciência está sempre evoluindo, e é fascinante observar como essas diferentes teorias competem e colaboram entre si.
Finalmente, a implicação dos universos bolha nos leva a questionar nossa própria existência e o lugar que ocupamos no cosmos. Se há outros universos, o que isso significa para a vida tal como a conhecemos? Poderia haver formas de vida em universos onde as leis da física são completamente diferentes? A busca por respostas a essas perguntas não é apenas científica, mas também profundamente filosófica. Em resumo, a ideia dos universos bolha nos convida a olhar além do nosso próprio mundo e a questionar o que sabemos sobre a realidade. À medida que avançamos nessa exploração, lembremos que cada resposta pode nos levar a novas perguntas, e cada descoberta pode abrir a porta a uma compreensão mais profunda do vasto e misterioso cosmos em que vivemos. A teoria das cordas se apresenta como uma das ideias mais fascinantes e complexas no âmbito da física teórica. Mas, o que é exatamente a teoria das cordas e por que é tão importante para a nossa compreensão do universo? Ao pensar nela, imagine que tudo o que conhecemos, desde as estrelas no céu até as partículas menores que compõem a matéria, não são mais do que diferentes notas musicais em uma vasta sinfonia cósmica. Cada corda vibrante representa uma partícula fundamental, e a melodia que produzem essas vibrações determina as propriedades da matéria. Uma das características mais surpreendentes da teoria das cordas é sua proposta de dimensões adicionais. Enquanto nossa experiência cotidiana se limita a 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, essa teoria sugere que existem dimensões extras que não podemos perceber. Como é possível que algo tão fundamental passe despercebido? As dimensões adicionais poderiam estar enroladas sobre si mesmas em formas tão diminutas que são invisíveis aos nossos sentidos. Pense em um cabo elétrico. De longe parece um objeto unidimensional, mas ao se aproximar, você pode ver que tem uma espessura e, se olhar de perto, pode até ter estruturas complexas em sua superfície. A ideia de múltiplos universos se entrelaça com a teoria das cordas de uma maneira intrigante. Se cada corda pode vibrar de diferentes maneiras, então cada vibração poderia corresponder a uma partícula diferente em um universo distinto. Isso abre a porta à possibilidade de que existam muitos universos, cada um com suas próprias leis físicas. Você imagina um universo onde a gravidade é mais forte ou um onde o tempo flui de maneira diferente? A teoria das cordas nos convida a considerar que nossa realidade é apenas uma pequena parte de um vasto multiverso. Agora, adentremos em como a teoria das cordas se conecta com a inflação cósmica, um fenômeno que descreve a rápida expansão do universo em seus primeiros momentos. Essa expansão não apenas criou o espaço que habitamos, mas também poderia ter gerado bolhas de espaço-tempo que se tornaram universos independentes. Imagine o universo como uma grande panela de água fervendo. Ao aquecê-la, formam-se bolhas que sobem e estouram na superfície. Cada bolha poderia ser um universo bolha, separado e único, criado em um instante de expansão. À medida que exploramos mais a fundo a teoria das cordas, é fundamental entender como essas cordas interagem. Cada corda pode se unir e se separar, criando novas partículas e, potencialmente, novos universos. Esse processo de criação e destruição é semelhante a como as ondas no oceano se formam e se desvanecem. A dança das cordas em dimensões adicionais pode dar origem a uma variedade de fenômenos que ainda não compreendemos completamente. A conexão entre a teoria das cordas e os universos bolha levanta perguntas intrigantes. Se há um número infinito de universos, quantos deles poderiam ser semelhantes ao nosso? Poderia existir um universo onde o oxigênio é tóxico para a vida, ou um onde as leis da física são completamente diferentes. A imaginação se solta ao considerar as infinitas possibilidades que poderiam surgir dessa teoria. No entanto, nem tudo é simples. A teoria das cordas, apesar de sua elegância, enfrenta desafios significativos em sua validação experimental. As dimensões adicionais que propõe são tão pequenas que escapam às nossas ferramentas atuais de medição. Como podemos provar a existência de algo que não podemos ver nem tocar? Isso levanta um paradoxo fascinante. Algo pode ser real se não há evidência direta de sua existência? As implicações da teoria das cordas não são apenas científicas, mas também despertam reflexões filosóficas profundas. Se existem múltiplos universos, o que isso significa para nossa identidade e nossa compreensão da realidade? Questões sobre livre-arbítrio, vida após a morte e destino são desafiadas pela ideia de que poderíamos ser apenas uma versão de nós mesmos em um mar de infinitas possibilidades. Nesse contexto, a teoria das cordas também nos convida a refletir sobre a natureza da realidade em si.
Se cada universo bolha tem suas próprias leis físicas, quem somos nós no grande esquema do multiverso? Com cada descoberta, nos aproximamos da compreensão de que nossa realidade é apenas um fio no enorme tapete do cosmos. A busca por provas que respaldem a teoria das cordas e a existência de universos bolha continua. Os cientistas estão utilizando simulações e experimentos para explorar esses conceitos abstratos. À medida que avançamos em nossa compreensão, poderíamos estar à beira de descobertas que mudarão radicalmente nossa percepção do universo. A teoria das cordas não é apenas um campo de estudo, mas um convite a explorar os limites da ciência e da filosofia. Nos desafia a pensar além do conhecido e a abrir nossas mentes para as maravilhas do cosmos. A ciência e a curiosidade humanas estão entrelaçadas, e a busca por respostas a essas perguntas fundamentais é o que nos impulsiona para a frente. Em resumo, a teoria das cordas é um fascinante caleidoscópio de ideias que entrelaçam dimensões adicionais, múltiplos universos e a natureza da realidade. Nos convida a imaginar um universo além do que podemos ver e experimentar, e a considerar que em cada vibração de uma corda poderia estar o eco de um universo bolha esperando para ser descoberto. A inflação cósmica é um conceito fascinante que nos ajuda a entender como se formou nosso universo tal como o conhecemos. Mas, o que significa realmente inflação cósmica? Imagine que o universo é como um balão. Quando inflamos o balão, ele se expande rapidamente e, ao fazê-lo, se estica e se torna maior. De maneira similar, nos primeiros momentos após o Big Bang, nosso universo experimentou uma expansão incrivelmente rápida, que é conhecida como inflação. Essa expansão não apenas fez com que o universo crescesse, mas também ajudou a estabelecer as condições necessárias para que se formassem as estruturas que vemos hoje, como galáxias e estrelas. Mas, o que isso tem a ver com os universos bolha? Acontece que a inflação cósmica não parou necessariamente após a criação do nosso próprio universo. Em vez disso, alguns cientistas sugerem que a inflação pode continuar em diferentes regiões do espaço. Isso cria bolhas de espaço-tempo, cada uma das quais poderia ser um universo distinto, com suas próprias leis físicas e características. Assim, em um vasto multiverso, poderíamos ter muitos universos bolha, cada um isolado e único. Como se formam esses universos bolha? Imagine um oceano em que as bolhas de ar começam a se formar e a subir à superfície. Cada bolha é um universo bolha, e cada uma delas se forma a partir de flutuações no campo inflacionário. Quando esse campo esfria, pode dar origem a regiões onde a inflação para, criando um novo universo em um processo que pode ser completamente independente do resto. É como se em um grande mar de possibilidades, cada bolha emergisse de maneira isolada, com seu próprio conjunto de regras e características. Poderia se perguntar, como sabemos que essa inflação cósmica e a criação de universos bolha são mais do que apenas ideias de ficção científica? As provas observacionais começaram a apoiar essas teorias. Por exemplo, as variações na radiação de fundo de micro-ondas, uma espécie de eco do Big Bang, nos mostram padrões que poderiam ser consistentes com a inflação. Essas pequenas flutuações na radiação são como as ondas na superfície de um lago, revelando a história do que ocorreu nos momentos mais iniciais do universo. No entanto, há mais do que apenas a criação de universos bolha. A inflação cósmica também levanta perguntas intrigantes sobre o destino do nosso próprio universo. À medida que o universo continua a se expandir, poderíamos nos encontrar em um cenário onde nossa realidade se afasta de outras bolhas, tornando-as inacessíveis. É como se cada bolha se afastasse em um mar infinito e nós ficássemos presos em nossa própria bolha, sem poder ver o que há fora. À medida que exploramos mais a fundo a inflação cósmica, é importante perguntar: que tipo de universos poderiam existir neste vasto multiverso? Alguns poderiam ter leis físicas completamente diferentes das nossas, o que poderia permitir a existência de formas de vida que não podemos nem imaginar. A diversidade de universos poderia ser tão rica quanto a variedade de espécies em nosso próprio planeta. O que aconteceria se encontrássemos um universo onde a gravidade é mais fraca ou onde as constantes fundamentais são diferentes? As possibilidades são realmente surpreendentes. Nesse contexto, a inflação cósmica e a teoria dos universos bolha também nos permitem refletir sobre a natureza da realidade. Se existem infinitos universos, o que isso significa para nossa percepção do que é possível? Estamos sozinhos em nossa bolha ou há outros seres em universos distantes que também se perguntam sobre seu lugar no cosmos?
As perguntas filosóficas que surgem da teoria da inflação são tão profundas quanto as científicas. Por outro lado, é preciso considerar os desafios que a inflação cósmica apresenta. Apesar de seu apelo, alguns cientistas questionam a falta de evidência direta dessas bolhas. Se os universos bolhas são independentes e não interagem com o nosso, como podemos sequer começar a buscar provas de sua existência? É um dilema intrigante que nos leva a repensar nossas ideias sobre a observação e a evidência em cosmologia. Enquanto isso, o estudo da inflação cósmica continua sendo um campo ativo de pesquisa. Novas teorias e modelos estão surgindo continuamente, e cada um deles oferece uma nova perspectiva sobre como o cosmos poderia funcionar. A busca por respostas nos leva a explorar simulações computacionais e experimentos que tentam desvendar esses mistérios. Cada descoberta tem o potencial de mudar nossa compreensão da história do universo. Uma das perguntas mais emocionantes que surgem da inflação cósmica é: qual é o papel da gravidade quântica em tudo isso? A gravidade quântica é um campo que busca unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, e sua relação com a inflação e os universos bolha poderia ser fundamental para entender a natureza do espaço e do tempo. A combinação dessas teorias poderia abrir novas portas para a compreensão de como o universo se origina e como se comporta. É natural sentir uma mistura de assombro e curiosidade diante desses conceitos. A ideia de que poderíamos ser parte de um multiverso infinito é tanto fascinante quanto desconcertante. Nos convida a questionar nossa própria existência e a refletir sobre nossas crenças mais fundamentais sobre a realidade. O que significa ser humano em um universo onde existem inúmeras realidades paralelas? A inflação cósmica, com sua capacidade de criar universos bolha, nos dá uma nova perspectiva sobre o cosmos. No final, a busca por respostas sobre nosso lugar no universo e a possibilidade de outros universos nos lembra que a curiosidade humana é infinita. A ciência não apenas nos oferece respostas, mas também abre a porta para novas perguntas, desafiando-nos a continuar explorando o desconhecido. A exploração da inflação cósmica e dos universos bolha não é apenas uma jornada em direção à compreensão do cosmos, mas também um convite a sonhar e imaginar o que poderia estar além de nossa bolha. Cada descoberta, cada teoria e cada pergunta nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. Assim, embora a busca por respostas possa ser longa e complicada, cada passo nesse caminho nos aproxima de uma compreensão mais profunda do que significa ser parte deste vasto e enigmático cosmos. No vasto cenário do cosmos, existe um conceito fascinante que desperta a curiosidade: o universo bolha. O que é exatamente um universo bolha? Para entendê-lo, primeiro devemos imaginar nossa própria existência como uma bolha em um mar de outras bolhas, cada uma representando um universo distinto. Assim como as bolhas podem ser de diferentes tamanhos e cores, cada universo bolha tem suas próprias características e leis físicas. Mas como se formam essas bolhas e o que as torna diferentes do nosso universo? Os universos bolha surgem a partir de um processo que envolve a inflação cósmica, um fenômeno que ocorre nos momentos iniciais do universo. Durante essa fase, o espaço se expandiu de maneira extremamente rápida, semelhante a como um balão se infla rapidamente ao soprar ar em seu interior. Nesse contexto, nosso universo é apenas uma dessas bolhas que se formaram no meio dessa expansão. Mas, por que algumas bolhas se separam e se tornam universos independentes? A resposta está na própria natureza da inflação. À medida que o espaço se expande, diferentes regiões podem experimentar variações em sua energia e densidade. Essas flutuações podem dar origem a bolhas que se separam do todo, formando universos que podem ter propriedades diferentes. Imagine um rio onde a água flui em diferentes direções. Em alguns pontos, pequenas correntes podem desviar e criar lagoas independentes. Assim, cada universo bolha se torna uma lagoa única no vasto oceano do multiverso. Nesse contexto, a pergunta que surge é: o que faz um universo bolha ser único? Os universos bolha podem diferir em suas constantes físicas, o que significa que as regras que regem cada um podem ser completamente distintas. Poderia haver universos onde a gravidade é mais forte ou mais fraca, ou onde as partículas elementares têm propriedades diferentes. Isso levanta uma questão intrigante. Se existissem outros universos, poderíamos até mesmo imaginá-los? A comparação entre nosso universo e um universo bolha nos leva a pensar nas possibilidades infinitas?
O que aconteceria se em um universo bolha, as leis da física permitissem que as viagens no tempo fossem possíveis? Ou, e se em outro universo, a vida evoluísse de formas que não podemos nem conceber? Essas perguntas nos enchem de assombro e nos lembram que nossa compreensão do cosmos é apenas uma fração do que poderia existir. À medida que exploramos a ideia dos universos bolha, é fundamental considerar como interagem entre si. Embora estejam separados, a teoria sugere que poderiam haver formas de conexão entre eles. Imagine uma rede de bolhas flutuando em um espaço infinito. Às vezes, uma bolha poderia tocar outra, trocando informações, energia ou até mesmo matéria. Isso nos leva a perguntar: o que implicaria para nossa compreensão da realidade se existissem interações entre universos bolha? A noção de universos bolha também nos convida a refletir sobre o tempo. Em um universo bolha, o tempo poderia fluir de maneira diferente. Por exemplo, em um universo onde a gravidade é mais intensa, o tempo poderia passar mais devagar do que em nosso próprio universo. Essa ideia pode parecer estranha, mas nos desafia a pensar em como percebemos a realidade e como o tempo pode ser algo mais do que uma constante fixa. Considerando todas essas possibilidades, alguém poderia se perguntar se há evidências de que esses universos bolha realmente existam. Embora a ciência ainda esteja explorando essa pergunta, há teorias e simulações que sugerem que poderiam ser mais do que apenas uma ideia abstrata. As descobertas astronômicas começaram a revelar indícios de fenômenos que poderiam estar relacionados à existência de universos bolha, embora a confirmação definitiva ainda esteja por vir. No fundo, a exploração dos universos bolha não se trata apenas de ciência, também levanta profundas questões filosóficas. Se há múltiplos universos, o que isso significa para nossa identidade e nosso lugar no cosmos? A ideia de que poderíamos estar em um de muitos universos poderia nos fazer sentir pequenos, mas também nos oferece uma visão mais ampla da existência e da diversidade da vida. Finalmente, o conceito de universos bolha nos lembra a maravilha do universo em que vivemos. Nos convida a explorar, a questionar e a imaginar o que poderia haver além do que vemos. A busca por conhecimento sobre esses universos não é apenas uma aventura científica, mas também uma jornada em direção à compreensão de nós mesmos e nosso lugar no vasto cosmos. Cada resposta que encontramos nos leva a novas perguntas, e nesse processo nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do universo bolha. Alguma vez você já pensou em como poderia ser um universo tão diferente do nosso, um que se formou em um instante distinto e sob regras diferentes? No vasto e misterioso cosmos, a ideia de que existem múltiplos universos pode parecer extraordinária. Mas a ciência nos oferece um fascinante vislumbre de como esses universos bolha se separam uns dos outros, criando um tapete infinito de realidades. Imagine um balão que se infla lentamente. No início, é uma superfície lisa e uniforme, mas à medida que se expande, começa a formar bolhas que se afastam umas das outras. Este é um bom ponto de partida para entender como os universos bolha poderiam se formar e se separar no espaço. À medida que o universo se expande, há momentos em que certas regiões podem experimentar condições que lhes permitem nascer, como um universo bolha. Mas como isso acontece exatamente? Quando falamos sobre a separação dos universos, é importante considerar o papel que desempenha a inflação cósmica. Nesse contexto, a inflação é como um sopro de ar que empurra essas bolhas à medida que se formam. Cada bolha que é criada pode ter propriedades completamente diferentes das do nosso próprio universo, como leis físicas distintas ou até mesmo diferentes dimensões. E quanto à ideia de que essas bolhas podem coexistir em um mesmo espaço, a resposta reside na própria natureza do espaço-tempo. Ao se expandir, o espaço pode se dividir em regiões independentes, permitindo que essas bolhas evoluam de maneira isolada. É como se você tivesse vários balões em uma sala, cada um com seu próprio ambiente e características. Com o tempo, essas bolhas podem se afastar tanto que se tornam inacessíveis umas às outras, o que significa que não há como interagir ou influenciar umas às outras. A pergunta que surge é: o que acontece com a matéria e a energia nesses universos bolha? Cada um deles poderia abrigar suas próprias estrelas, planetas e até mesmo formas de vida, tudo com suas próprias regras. Esse isolamento não apenas afeta a física de cada bolha, mas também a possibilidade de que a vida, como a conhecemos, possa existir nesses outros universos. Em um universo bolha, onde as leis da física são diferentes, a vida poderia parecer completamente distinta do que entendemos. Ao olhar mais de perto,
É preciso considerar como a expansão do universo afeta a separação dessas bolhas. A velocidade com que se expandem pode ser tão rápida que até mesmo a luz não consegue alcançar as bolhas mais distantes. Isso levanta uma pergunta intrigante. Se existem outros universos lá fora, poderemos algum dia vê-los ou nos comunicar com eles? A resposta parece ser um rotundo não, pelo menos com a tecnologia e o conhecimento que temos neste momento. No entanto, isso não significa que a ideia de universos bolha não seja fascinante. De fato, é exatamente o oposto. As interações entre universos bolha são um tema que desperta a curiosidade. Alguns cientistas especulam que poderiam existir formas de interação, embora estas estivessem limitadas pelas barreiras de espaço e tempo. Poderia ser que, em certas condições, um universo bolha interfira em outro, embora isso fosse extremamente raro e difícil de observar. Como isso afetaria a matéria e a energia em cada universo? Imagine que uma bolha pudesse influenciar o crescimento de outra. Como duas plantas que crescem em um jardim. Poderiam compartilhar recursos ou até mesmo informações. À medida que consideramos a separação desses universos, é importante refletir sobre como a gravidade desempenha um papel crucial. A gravidade, essa força que mantém nossos pés na Terra, também poderia ser um fator determinante na forma como essas bolhas se desenvolvem e evoluem. Se uma bolha tem uma gravidade mais forte, poderia atrair matéria de seu entorno, enquanto outra bolha, com gravidade mais fraca, poderia não ser capaz de fazê-lo. Isso nos leva a pensar na diversidade de realidades que poderiam existir e nas interações que poderiam dar origem a novas dinâmicas. Nesse contexto, é essencial perguntar sobre a natureza do tempo nesses universos bolha. Se cada bolha tem seu próprio tempo e espaço, então como o tempo se manifesta em cada uma delas? Pode ser que em um universo bolha o tempo transcorra mais rápido ou mais devagar do que no nosso. Isso introduz uma complexidade fascinante na forma como entendemos não apenas nosso universo, mas também a percepção do tempo em geral. A separação dos universos bolha nos leva a explorar a ideia de que, embora possam ser completamente diferentes, também poderiam compartilhar semelhanças fundamentais. Talvez haja leis universais que regem todos os universos, e nesse caso, que implicações isso teria para a nossa compreensão da física? Se algum dia pudéssemos encontrar uma conexão entre esses universos, significaria que nossa compreensão da realidade é muito mais ampla do que imaginamos. A questão da existência de universos bolha não é apenas uma questão científica. Também é uma questão filosófica. O que significa ser parte de um universo em um mar de outros universos? Se somos apenas uma bolha em um vasto oceano de realidades, que papel desempenhamos no cosmos? A ideia de que existem outros universos pode nos fazer sentir pequenos, mas também nos oferece uma perspectiva impressionante sobre nossa existência. Finalmente, a separação dos universos bolha nos convida a continuar explorando o cosmos. Cada descoberta e cada nova teoria nos aproxima um pouco mais de entender a complexidade do universo. À medida que avançamos na pesquisa, a possibilidade de que existam múltiplos universos se torna um farol de curiosidade e inspiração. Quem sabe o que mais poderíamos descobrir nesta jornada através do espaço e do tempo? ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de que, más allá de nuestro universo, existan otros universos que se desarrollan en paralelo al nuestro? Esta idea, aunque suene a ciencia ficción, ha sido un tema de debate entre los físicos teóricos durante décadas. La existencia de universos paralelos, también conocidos como universos burbuja, no solo desafía nuestra comprensión del cosmos, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la realidad misma. En el ámbito de la física teórica, la noción de universos paralelos se relaciona con conceptos que, a primera vista, pueden parecer extraños. La teoría cuántica, por ejemplo, sugiere que las partículas no tienen un estado definido hasta que se miden. Esto significa que, en un nivel fundamental, la realidad podría dividirse en múltiples resultados posibles. Pero, ¿qué pasaría si esas divisiones no solo existieran a nivel cuántico, sino que también se manifestaran en escalas más grandes, creando universos enteros que coexisten junto al nuestro? Uno de los pilares que sostiene la idea de universos paralelos es la inflación cósmica. Esta teoría propone que, en los primeros momentos después del Big Bang, el universo se expandió a una velocidad increíble, y si, en ese proceso, algunas regiones del espacio se separaron y evolucionaron de manera independiente, formando burbujas que se convirtieron en universos distintos.
Este fenómeno no es solo un juego de palabras, es una forma de pensar sobre cómo la estructura del cosmos podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. En la física, algunos modelos sugieren que cada vez que se toma una decisión o se realiza una medición, se puede crear un nuevo universo. Imagina un árbol con ramas. Cada elección que hacemos podría representar una bifurcación en el tronco de ese árbol, dando lugar a nuevas ramificaciones. Así, cada una de nuestras decisiones podría estar creando un universo diferente, donde nuestras vidas toman caminos alternativos. Este concepto es conocido como la interpretación de muchos mundos, y aunque puede parecer una idea descabellada, es una de las formas en que los físicos intentan dar sentido a la realidad cuántica. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de tener universos paralelos? Si realmente existen, podrían ofrecer respuestas a algunas de las preguntas más profundas de la humanidad. Por ejemplo, ¿hay vida en esos otros universos? ¿Existen versiones de nosotros mismos que han tomado decisiones diferentes? Estas cuestiones no solo son intrigantes desde un punto de vista científico, sino que también invitan a reflexionar sobre la identidad y el libre albedrío. Los universos burbuja también abren la puerta a la posibilidad de que las leyes de la física no sean universales. En cada burbuja, las constantes y las fuerzas fundamentales podrían variar. Imagínate un universo donde la gravedad sea más fuerte o donde la velocidad de la luz sea diferente. Estas variaciones podrían dar lugar a realidades completamente distintas, donde la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Otra pregunta intrigante es cómo interactúan estos universos. ¿Es posible que haya algún tipo de comunicación entre ellos? Algunos teóricos sugieren que podría haber efectos sutiles que se manifiestan en nuestro universo como resultado de la influencia de otros universos. Sin embargo, hasta ahora, la evidencia de tales interacciones sigue siendo meramente especulativa y sujeta a debate. En el contexto de la física, la existencia de universos paralelos también plantea un desafío a la noción de lo que consideramos real. Si hay infinitas versiones de nuestro universo, cada una con su propia historia y sus propias leyes, ¿cómo definimos la realidad? Esta es una pregunta que ha fascinado a filósofos y científicos por igual, y que sigue siendo objeto de discusión. En el ámbito de la cosmología, la búsqueda de evidencias que respalden la existencia de estos universos burbuja es un campo en crecimiento. Los físicos están explorando la posibilidad de detectar huellas de otras burbujas en el fondo cósmico de microondas, una especie de eco del Big Bang. A medida que la tecnología avanza, las futuras observaciones podrían arrojar luz sobre la existencia o la falta de universos paralelos. Sin embargo, no todos están convencidos de que estos universos existan. Algunas críticas se centran en la falta de evidencia empírica que respalde la teoría de los universos burbuja. Al ser una idea que se basa en conceptos altamente abstractos y especulativos, muchos científicos se muestran escépticos ante la posibilidad de que algún día podamos probar la existencia de estos mundos paralelos. A medida que la investigación en este campo avanza, surgen nuevas teorías que intentan explicar la creación de universos de maneras diferentes. Algunas proponen que el multiverso podría ser una consecuencia de la física de partículas, mientras que otras sugieren que los universos podrían surgir de condiciones iniciales específicas. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del cosmos. De alguna manera, la idea de universos burbuja nos invita a ampliar nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Nos desafía a cuestionar nuestras percepciones de la realidad y a considerar que lo que vemos y experimentamos podría ser solo una pequeña parte de un panorama mucho más vasto. Al final, la exploración de estos conceptos no solo es un viaje hacia el conocimiento científico, sino también una exploración de la naturaleza de la existencia misma. La discusión sobre universos paralelos no es solo una cuestión de física, también tiene implicaciones filosóficas profundas. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestras decisiones y el significado de la vida. A medida que avancemos en nuestra comprensión del cosmos, quizás descubramos que los universos burbuja son más que una curiosidad científica, son una invitación a contemplar el misterio de la realidad en su forma más pura. É possível que existam interações entre universos bolha? Este fascinante questionamento nos leva a explorar como diferentes universos poderiam influenciar-se mutuamente, apesar de estarem separados em dimensões que mal conseguimos conceber. Imagine um vasto oceano onde cada bolha é um universo, flutuando livremente, mas não completamente isoladas.
O que aconteceria se, em certas circunstâncias, essas bolhas pudessem tocar-se ou até mesmo fundir-se? Pensemos em um evento que poderia ocorrer neste oceano cósmico. Suponha que uma bolha em particular se expanda de maneira tão rápida que sua superfície toque outra bolha próxima. À primeira vista, parece que essas bolhas não têm nada em comum. No entanto, nesse momento efêmero, poderiam trocar informações. Que tipo de informação poderia viajar entre elas? Poderia ser energia, partículas ou até mesmo conceitos fundamentais que poderiam alterar a realidade de cada universo. Isso nos leva a levantar outra pergunta. O que aconteceria se as leis da física não fossem completamente independentes em cada bolha? Se em um universo as constantes físicas forem ligeiramente diferentes, isso poderia afetar de alguma forma outro universo vizinho? Imagine um universo onde a gravidade é mais forte. Se uma bolha desse tipo colidir ou se conectar com outra bolha, poderia gerar fenômenos inesperados, como a criação de buracos de minhoca ou transições de energia. Nesse contexto, é interessante considerar o conceito de corpos celestes nesses universos. Poderia um planeta em um universo bolha ter um efeito gravitacional em um planeta de outro universo? Embora a ideia pareça saída de um romance de ficção científica, os físicos teóricos começaram a investigar como as interações poderiam se manifestar e quais implicações teriam para nossa compreensão do cosmos. Um exemplo intrigante dessas interações é o fenômeno da radiação de fundo. Este é o eco do Big Bang que ainda pode ser observado em nosso universo. Mas o que aconteceria se, em um momento de colisão entre bolhas, gerasse uma energia que se filtrasse para nosso universo como uma espécie de eco de outro? As possibilidades são tão emocionantes quanto enigmáticas. Agora, é possível que as bolhas se comuniquem de maneira mais sutil. Algumas teorias sugerem que certos eventos quânticos poderiam permitir que a informação cruzasse a fronteira entre universos. Isso poderia ser comparável a uma conversa através de uma porta entre duas salas. Enquanto as salas representam universos bolha independentes, a porta poderia ser um fenômeno quântico que permite a troca de ideias ou energia. No entanto, nem tudo é tão simples. Se essas interações são possíveis, quais seriam suas consequências? Imagine que uma pequena mudança em um universo bolha provoca um efeito dominó em outro. As alterações poderiam variar desde a formação de novas estruturas galácticas até a aparição de formas de vida completamente diferentes. Cada interação poderia ser uma faísca que acende um fogo de criatividade cósmica. A pergunta que surge então é: poderíamos algum dia observar essas interações? A resposta é incerta, mas os cientistas continuam buscando sinais de tais eventos. A tecnologia avança e, com ela, nossa capacidade de observar fenômenos que antes pareciam impossíveis. Talvez algum dia os astrônomos consigam captar o sinal de uma bolha que tocou outra, revelando assim uma mensagem de um universo distante. É importante mencionar que, embora essas ideias sejam fascinantes, também há um componente de ceticismo na comunidade científica. Muitos pesquisadores argumentam que a falta de evidência tangível sobre essas interações torna difícil aceitá-las. No entanto, a ciência está em constante evolução, e o que hoje parece impossível, amanhã pode se tornar uma realidade. A relação entre universos bolha é um campo de estudo que desafia nossas percepções e nos leva a repensar o que sabemos sobre o cosmos. Nos convida a considerar como o que ocorre em um universo poderia ter repercussões em outros, levando a uma rede interconectada de realidades. Finalmente, a exploração dessas interações não apenas amplia nosso entendimento da física, mas também nos lembra o quão pouco sabemos sobre o universo em que vivemos. Cada descoberta nos aproxima de desvendar os mistérios do cosmos, e cada pergunta em aberto é um convite a continuar explorando. Que outras surpresas nos aguardam neste vasto mar de bolhas? A resposta a essa pergunta pode definir nossa existência e nosso lugar no universo. A existência de universos bolha capturou a imaginação de cientistas e entusiastas igualmente. Mas, que tipo de evidência temos para apoiar essa ideia fascinante? Para entendê-la, é essencial mergulhar no vasto oceano do cosmos e observar como a ciência começou a vislumbrar o que pode estar além do nosso universo observável. Os astrônomos fizeram descobertas surpreendentes no último século. Por exemplo, a radiação cósmica de fundo, um eco do Big Bang, nos fornece pistas sobre os primeiros momentos do nosso universo. Essa radiação é como um antigo eco que nos fala de um tempo em que tudo estava concentrado em um único ponto. Mas, e se essa mesma radiação também pudesse nos dar indícios sobre outros universos?
Alguns cientistas acreditam que certas variações nessa radiação poderiam ser marcas deixadas pela colisão do nosso universo com outras bolhas. A observação das estruturas do universo também desempenha um papel crucial. Quando olhamos para o céu, vemos uma vasta rede de galáxias que parecem estar distribuídas de maneira uniforme. No entanto, essa distribuição não é perfeita. Existem vazios e aglomerados, e alguns pesquisadores sugerem que essas irregularidades poderiam ser uma consequência da expansão de múltiplos universos. Assim, ao estudar como as galáxias se agrupam, poderíamos estar olhando indiretamente para as cicatrizes da colisão de bolhas no espaço-tempo. As simulações por computador revolucionaram nossa compreensão do cosmos. Os cientistas criam modelos que simulam a formação e expansão de universos, e alguns desses modelos sugerem que é possível que existam outros universos com diferentes leis físicas. É como se tivéssemos um laboratório virtual, onde testamos as regras do jogo cósmico. E se algum dia pudéssemos encontrar uma maneira de nos conectar com esses universos? As ondas gravitacionais, essas perturbações no espaço-tempo, são outra peça do quebra-cabeça. Quando dois buracos negros colidem, geram ondas que viajam pelo cosmos. Alguns teóricos propuseram que se um universo bolha colidir com o nosso, poderíamos detectar essas ondas como uma forma de evidência. Poderia ser que o universo esteja nos enviando sinais sutis de seus vizinhos? A busca por exoplanetas também oferece pistas sobre a existência de universos bolha. Ao estudar planetas em outros sistemas estelares, os cientistas começam a compreender as variações nas condições que permitem a vida. Se encontrarmos mundos com características que desafiam nossas expectativas, isso poderia indicar que há universos com leis físicas diferentes. O que isso significa para a possibilidade de vida em outros lugares? Os padrões da expansão do universo também são intrigantes. Ao observar como as galáxias se afastam umas das outras, os pesquisadores notaram que a velocidade dessa expansão não é constante. Esse fenômeno poderia ser um indício de que estamos em um universo bolha que interage com outros. As bolhas podem estar em constante movimento, afetando a forma como o espaço que conhecemos se expande. As teorias sobre a matéria escura e a energia escura também se entrelaçam com a ideia de universos bolha. Essas forças misteriosas formam a maior parte do nosso universo e são fundamentais para entender sua estrutura. Alguns cientistas sugerem que a matéria escura poderia ser uma manifestação de interações entre diferentes universos. Poderia ser que o que consideramos como vazio esteja cheio de vida de universos paralelos. A cosmologia também se beneficiou dos avanços na física de partículas. Em experimentos como os realizados no Grande Colisor de Hadrons, os cientistas tentam desvendar as propriedades fundamentais da matéria. Alguns dos resultados levaram a teorias que sugerem a existência de dimensões adicionais, que poderiam ser portas para outros universos. Estamos a um passo de descobrir que nossa realidade é apenas uma pequena parte de um todo muito mais vasto. O estudo dos buracos negros também oferece pistas fascinantes. Teorizou-se que, ao entrar em um buraco negro, poderíamos ser transportados para outro universo. Isso levanta perguntas intrigantes sobre a natureza da informação e a própria física. O que aconteceria com toda a informação que cai em um buraco negro em um universo bolha? Poderia isso ser uma forma de viajar entre universos? Os experimentos mentais também são ferramentas valiosas nessa pesquisa. Ao imaginar cenários hipotéticos, os cientistas podem explorar as implicações da existência de universos bolha. Por exemplo, se um universo bolha se separa de outro, poderiam existir diferentes versões de nós mesmos nesses universos? Como seriam nossas decisões em um multiverso? As observações astronômicas continuam a lançar luz sobre essas perguntas. Telescópios cada vez mais potentes nos permitem olhar mais longe no tempo e no espaço. Cada nova imagem do cosmos é uma oportunidade para descobrir algo surpreendente. Que segredos se escondem na escuridão do universo que ainda não conseguimos desvendar? A busca por universos bolha não é apenas uma questão de ciência. Também é uma jornada em direção à compreensão de nossa própria existência. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de responder perguntas fundamentais sobre quem somos e de onde viemos. Quantas realidades poderiam estar esperando para serem descobertas? Os cientistas continuam explorando essas ideias, e embora ainda não tenhamos encontrado provas definitivas de universos bolha, o caminho da pesquisa é emocionante. A ciência avança a passos largos, e cada descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre nosso lugar no cosmos.
Estamos preparados para aceitar que nosso universo pode ser apenas um de muitos? À medida que refletimos sobre a evidência que apoia a existência de universos bolha, percebemos que cada descoberta nos convida a imaginar um cosmos cheio de possibilidades infinitas. A curiosidade humana é insaciável e cada resposta gera novas perguntas. Assim, a jornada em direção à compreensão do universo se torna uma aventura sem fim, onde cada dia pode nos revelar algo extraordinário. No vasto universo da física teórica, apresenta-se um dilema fascinante. O que acontece com a informação quando se encontra entre universos bolha? Para abordar essa intrigante pergunta, é essencial entender o que significa a informação no contexto da física e como seu manejo pode variar em diferentes universos. A informação, em termos simples, é qualquer dado que pode ser armazenado, comunicado ou processado. Mas, o que acontece quando essa informação está presa em um universo bolha, separada de outros universos? Consideremos a imagem de uma biblioteca gigantesca. Cada livro nessa biblioteca representa informação. Em nosso universo podemos ler, compartilhar e aprender com esses livros. No entanto, o que acontece se um grupo de livros estiver em uma bolha que não pode interagir com o resto da biblioteca? Poderíamos acessar essa informação? Este é o coração da paradoxa da informação. Quando um universo bolha se forma, parece que se cria um espaço independente onde as regras da física podem diferir das que conhecemos. Nesse contexto, a pergunta que surge é: a informação que existe em um universo bolha se perde para sempre ou pode, de alguma forma, ser recuperada? Para entender isso, é valioso explorar a noção de que a informação nunca se perde. Um princípio que muitos físicos sustentam. Imaginemos que a informação em um universo bolha é como um sinal de rádio que é emitido de uma estação. Se você tem um receptor dentro desse universo, pode captar o sinal e entender a mensagem. Mas se você estiver fora desse universo, o sinal se torna inaudível. Essa situação levanta um dilema. Poderia haver formas de projetar receptores que nos permitam captar informações de outros universos bolha? Ainda não temos as respostas, mas a possibilidade sugere que a busca por informação é mais do que um conceito abstrato, é uma exploração ativa do cosmos. A paradoxa se intensifica quando consideramos os buracos negros. Segundo a teoria da relatividade, quando algo cai em um buraco negro, parece que a informação se perde. No entanto, alguns cientistas propõem que essa informação poderia estar codificada na superfície do buraco negro, conhecida como a superfície de eventos. Isso leva a um dilema. Poderia ocorrer algo semelhante entre universos bolha? Poderia a informação de um universo bolha estar codificada de alguma forma na fronteira que o separa de outros universos? Além disso, a ideia de que a informação possa ser preservada levanta questões sobre a própria natureza da realidade. Se cada universo bolha é um espaço único com sua própria história, isso significa que cada um tem sua própria versão da informação? É possível que a mesma informação se repita em diferentes universos com variações sutis. Esse pensamento pode parecer estranho, mas abre a porta para um campo de estudo fascinante. O conceito de entrelaçamento quântico também desempenha um papel crucial nessa discussão. Na mecânica quântica, as partículas podem estar entrelaçadas de tal maneira que o estado de uma partícula afeta instantaneamente o estado de outra, independentemente da distância que as separa. Poderia o entrelaçamento quântico ser uma ponte entre universos bolha, permitindo que a informação flua entre eles? Essa ideia, embora ainda especulativa, nos convida a imaginar novas possibilidades sobre como a informação pode viajar através do multiverso. No entanto, a noção de que a informação possa cruzar entre universos levanta desafios conceituais. O que aconteceria se a informação de um universo bolha influenciasse a estrutura de outro? As implicações seriam enormes. Poderíamos estar falando de uma rede interconectada de universos, onde as decisões e eventos em um poderiam ter repercussões em outro. Isso se assemelha a uma trama de ficção científica, mas a física teórica nos leva a explorar essas narrativas. A questão da informação não é apenas científica, mas também filosófica. Se considerarmos que a informação é essencial para a construção da realidade, o que isso significa para nossa própria existência? Poderia ser que nossa compreensão da vida e do universo esteja limitada pela informação a qual temos acesso? Refletir sobre isso pode mudar nossa perspectiva sobre o conhecimento e a busca pela verdade. Enquanto isso, os pesquisadores continuam buscando respostas a essas perguntas.
Através de modelos matemáticos, simulações e experimentos, os cientistas tentam desvendar os mistérios da informação no contexto dos universos bolha. Cada descoberta poderia aportar mais uma peça ao quebra-cabeça da realidade e nos ajudar a compreender como nos encaixamos nesse vasto multiverso. Em última análise, a paradoxa da informação entre universos bolha não é apenas um enigma da física. É um lembrete do pouco que conhecemos sobre a natureza do cosmos. Quanto mais aprofundamos essas perguntas, mais percebemos que o universo é um lugar cheio de surpresas e mistérios. A busca por respostas nos leva a uma travessia que, embora desafiadora, é também profundamente gratificante. Assim, ao considerar a paradoxa da informação no contexto dos universos bolha, nos deparamos com um mar de perguntas que ainda não têm resposta. Cada interrogante é um convite a explorar, a investigar e a expandir nosso entendimento da realidade. Neste viagem, cada passo que damos nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos e, talvez, de compreender nossa própria existência neste vasto e enigmático multiverso. A gravidade quântica é um dos temas mais intrigantes na física moderna. O que aconteceria se eu te dissesse que essa teoria pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre os universos bolha? Para compreender essa relação, primeiro devemos considerar o que é a gravidade quântica. Essa teoria tenta unir a mecânica quântica, que descreve o mundo do muito pequeno, com a relatividade geral, que se ocupa da gravidade em escalas enormes. A gravidade quântica busca entender como funcionam a gravidade e o espaço-tempo no contexto das partículas subatômicas. Nesse fascinante campo, surgem muitas perguntas. Pode ser que a gravidade quântica nos ajude a entender por que os universos bolha existem? Para responder a isso, pensemos em como se comporta a gravidade em escalas quânticas. Em nosso universo, a gravidade é a força que mantém os planetas em órbita e faz com que caiamos ao chão. Mas no mundo quântico, as coisas são muito mais estranhas e menos intuitivas. Imagine que em um universo bolha, a gravidade poderia se comportar de maneira diferente. Talvez em outros universos, a gravidade não atue como a conhecemos. Você já se perguntou como seria um universo onde a gravidade permitisse que as partículas se comportassem de maneiras que em nosso universo seriam impossíveis? Essa ideia nos leva a pensar que a gravidade quântica poderia ser a chave para desbloquear os segredos dos universos bolha. Um conceito interessante que surge da gravidade quântica é a ideia de que o espaço e o tempo não são entidades fixas, mas sim maleáveis. Em um universo bolha, o espaço-tempo poderia ser tão flexível que cada bolha pode ter sua própria estrutura. Isso abre a porta para a possibilidade de que universos com diferentes propriedades físicas coexistam em um mesmo multiverso. Quais implicações isso teria para a nossa compreensão da realidade? Quando consideramos a formação de universos bolha, a gravidade quântica se torna um ator crucial. Durante o processo de inflação cósmica, onde o universo se expandiu rapidamente, a gravidade quântica poderia ter desempenhado um papel na fragmentação do espaço. Nesse sentido, os universos bolha podem ser o resultado de flutuações quânticas que, ao se expandirem, criam bolhas de espaço-tempo independentes. Poderia ser que cada bolha tenha sua própria história e evolução, regida por suas próprias leis físicas. A conexão entre a gravidade quântica e os universos bolha também nos leva a refletir sobre a natureza da informação. Na física, a informação é fundamental, e a paradoxo da informação é um tema candente. O que acontece com a informação quando um universo bolha se separa de outro? Ela se perde, se transforma ou simplesmente se desloca para outra parte do multiverso? Essas perguntas nos desafiam a reconsiderar o que entendemos sobre a conservação da informação e seu papel na estrutura do cosmos. Além disso, há que considerar os desafios que a gravidade quântica enfrenta ao tentar explicar o comportamento dos universos bolha. A teoria atual ainda não consegue um consenso sobre como combinar a relatividade geral e a mecânica quântica de maneira eficaz. Isso significa que ainda há muito a descobrir. Quais novas teorias poderiam surgir desse cruzamento entre a gravidade quântica e os universos bolha? A busca por uma teoria unificada poderia nos levar a descobertas surpreendentes. Talvez no futuro possamos observar ou até mesmo interagir com outros universos. Você imagina um mundo em que a ciência possa demonstrar a existência de universos bolha? Seria uma revolução em nossa compreensão do cosmos e de nosso lugar nele. Enquanto isso, a gravidade quântica e os universos bolha nos mostram que nossa compreensão do universo ainda é muito limitada.
Há tantas perguntas sem resposta e tantas possibilidades por explorar. A ciência avança continuamente. E o que hoje parece impossível pode ser parte de nossa realidade amanhã. Você está pronto para continuar explorando esses mistérios do cosmos? As implicações da gravidade quântica nos universos bolha não são apenas fascinantes do ponto de vista científico, mas também nos convidam a refletir sobre nossa existência. Se há outros universos, cada um com suas próprias regras e realidades, o que isso significa para nós? Como isso afeta nossa percepção do tempo e do espaço? Cada descoberta nesse campo nos aproxima mais de entender o vasto e complexo tecido da realidade. Com cada novo avanço, nos encontramos na fronteira do conhecido e do desconhecido. A gravidade quântica e os universos bolha são apenas dois dos muitos fios que tecem a vasta rede do cosmos. No final do dia, que outras maravilhas nos aguardam na exploração do multiverso? Apenas o tempo e a curiosidade científica nos dirão. A natureza do tempo em universos bolha é um tema que desperta uma grande curiosidade. Poderia ser que o tempo nesses universos funcione de maneira diferente de como o experimentamos no nosso. Para entender isso, é útil pensar no tempo como um rio que flui. No nosso universo, esse rio segue um leito conhecido, avançando de maneira linear do passado para o futuro. Mas em um universo bolha, esse leito poderia ser radicalmente distinto. Considere a possibilidade de que em um universo bolha, o tempo não seja linear. Em vez de avançar em uma única direção, poderia se dividir em múltiplos cursos, cada um levando a eventos diferentes e a realidades alternativas. Isso levanta a intrigante pergunta: o que aconteceria se o tempo não apenas se repetisse, mas também se bifurcasse, criando distintas experiências temporais em cada bolha? A percepção do tempo pode estar influenciada pelas leis físicas que regem cada universo. No nosso universo, a teoria da relatividade de Einstein nos diz que o tempo é relativo e pode desacelerar devido à gravidade ou à velocidade. Mas em um universo bolha, onde as condições iniciais e as constantes fundamentais poderiam ser diferentes, o tempo poderia se comportar de maneiras que mal podemos imaginar. Poderíamos experimentar um tempo que se acelera ou se desacelera em função da densidade de matéria nesse universo? Para ilustrar isso, tomemos uma analogia. Imagine que você está em uma festa onde a música soa diferente em cada sala. Em uma sala, a música é suave e lenta, fazendo com que o tempo pareça passar devagar. Em outra, a música é rápida e vibrante, fazendo com que o tempo pareça voar. Cada sala é um universo bolha, com sua própria percepção do tempo. Como isso afetaria nossas vidas em cada um desses universos? A possibilidade de que o tempo seja diferente em cada bolha também abre a porta a perguntas filosóficas profundas. Se o tempo não é constante, o que significa realmente viver em um universo? Estamos destinados a experimentar um fluxo temporal único, ou somos capazes de navegar entre diferentes correntes de tempo? Isso poderia mudar nossa compreensão da história, da memória e da identidade. Além disso, a teoria quântica sugere que o tempo poderia não ser tão absoluto quanto pensamos. No nível subatômico, as partículas parecem existir em estados de superposição, nos quais poderiam estar em múltiplos lugares e tempos ao mesmo tempo. Se isso se aplica a universos bolha, poderíamos nos deparar com a ideia de que o tempo nesses universos não segue uma única narrativa, mas está cheio de possibilidades infinitas. As implicações de um tempo não linear em universos bolha também afetam como concebemos o futuro. Se cada bolha tem seu próprio tempo, isso significa que há um futuro para cada uma delas? Nesse contexto, o futuro poderia ser uma paisagem cheia de caminhos bifurcados, cada um levando a um resultado diferente baseado nas decisões e circunstâncias desse universo. Como todos esses futuros se relacionam entre si? A natureza do tempo em universos bolha também pode influenciar a própria vida dentro desses universos. Se a vida pode surgir em condições diferentes, quem seriam os habitantes desses universos e como perceberiam sua existência? Poderia ser que em um universo bolha, a vida evoluísse de maneiras completamente diferentes, com uma percepção do tempo que afetasse seu desenvolvimento e sua cultura. O diálogo sobre o tempo nesses universos não se limita à física. Também se adentra no âmbito da filosofia. O que significa ser consciente em um universo onde o tempo não é uniforme? As experiências subjetivas do tempo poderiam levar a diferentes interpretações da realidade, da moralidade e da própria existência. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria realidade e como o tempo, tal como o conhecemos, afeta nossas vidas.
Um ponto intrigante é como a tecnologia e o avanço científico poderiam nos permitir explorar essas ideias. Se algum dia desenvolvêssemos a capacidade de viajar entre universos bolha, poderíamos experimentar o tempo de maneiras que nunca havíamos imaginado. Isso abre um novo campo de exploração não apenas na ciência, mas também na filosofia e na ética. Em conclusão, o tempo em universos bolha é um conceito que desafia nossa compreensão atual. Nos convida a questionar não apenas a natureza do tempo, mas também a essência de nossa existência. A ideia de que o tempo poderia não ser um rio único, mas um vasto oceano de possibilidades, é tanto emocionante quanto desconcertante. Estamos prontos para explorar as profundezas dessa ideia e o que significa para nossa compreensão do cosmos. As teorias alternativas ao conceito de multiverso começaram a ganhar terreno no mundo da cosmologia. À medida que os cientistas exploram os limites de nossa compreensão do universo, surgem perguntas intrigantes que nos levam a considerar possibilidades distintas da ideia de múltiplos universos bolha. Mas, quais são as implicações dessas teorias para a nossa visão do cosmos? Primeiro, é essencial entender que a ideia de um único universo não é necessariamente menos fascinante do que a de um multiverso. Algumas teorias sugerem que nosso universo poderia ser o único, ou pelo menos que os modelos de um multiverso não são a única forma de explicar a realidade. Uma dessas teorias é a dos universos cíclicos, que propõe que o universo passa por um ciclo interminável de expansão e contração. Nesse modelo, cada ciclo seria um novo começo, o que levanta a ideia de que poderíamos estar no meio de um ciclo em que tudo o que conhecemos é apenas uma fase temporária. Além disso, existe a teoria do universo inflacionário eterno, que estabelece que a inflação cósmica não ocorreu apenas uma vez, mas continua ocorrendo em diferentes regiões do espaço. No entanto, ao contrário do multiverso, essa teoria considera que cada inflação poderia dar origem a um universo, mas não necessariamente se interconectam entre si. Nesse sentido, a ideia de um único universo se mantém intacta, mas com a possibilidade de que diferentes bolhas de inflação existam, cada uma com suas próprias características. Outra alternativa interessante é a abordagem da gravidade quântica. Essa teoria busca unificar a mecânica quântica e a relatividade geral, e alguns de seus modelos sugerem que o universo poderia ter uma estrutura subjacente que não requer a existência de múltiplos universos. Em vez de pensar em bolhas separadas, poderíamos imaginar uma única realidade que opera através de diferentes níveis de complexidade, onde o que percebemos é apenas uma das muitas manifestações de uma única entidade. Uma das perguntas mais fascinantes que surgem dessas teorias alternativas é: o que aconteceria se o universo que conhecemos não fosse o único, mas sim o único que podemos perceber? Essa ideia sugere que, embora existam outros universos, nossas limitações sensoriais e tecnológicas nos impedem de detectá-los. Isso nos leva a considerar a natureza do conhecimento e da percepção. Quanto sabemos realmente sobre a realidade que nos rodeia? No âmbito filosófico, as teorias que desafiam a noção de um multiverso também abrem um campo de debate interessante. Se existe apenas um universo, o que isso significa para nossa existência? A ideia de um único universo poderia dar um sentido de singularidade e propósito à nossa vida, sugerindo que cada ação e evento tem um impacto significativo no tecido da realidade. Isso poderia levar a uma apreciação mais profunda de nossas experiências e decisões. Outro enfoque alternativo é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Essa interpretação sugere que cada decisão cria ramificações em diferentes realidades. Ao contrário do conceito de universos bolha, aqui não há separação física, mas tudo ocorre dentro de um único quadro quântico. Cada resultado possível de uma decisão se manifesta em um universo paralelo, mas todos coexistem em um sentido mais abstrato. Isso levanta perguntas fascinantes sobre o livre-arbítrio e o destino, e como interagem em um sistema tão intrincado. Ao considerar essas teorias, não podemos ignorar como impactam nossa compreensão da ciência. A física é um campo em constante evolução, e as teorias alternativas nos lembram que o conhecimento é provisório. À medida que fazemos mais descobertas e refinamos nossas ferramentas de observação, é possível que nos aproximemos de uma compreensão mais completa do cosmos. A ciência não é apenas um conjunto de respostas, mas um processo contínuo de questionamento e exploração. O papel da cosmologia em nossa cultura também é significativo.
As teorias sobre o multiverso capturaram a imaginação do público, mas as alternativas oferecem uma narrativa igualmente cativante. À medida que exploramos essas ideias, começamos a ver a ciência como uma forma de arte, onde cada teoria é uma pincelada na vasta tela do conhecimento humano. Isso pode inspirar novas gerações a se aprofundarem no estudo do universo, impulsionando a curiosidade e a criatividade. As teorias alternativas não são apenas um exercício intelectual, também têm implicações práticas. Podem influenciar como projetamos experimentos e quais perguntas fazemos na pesquisa científica. À medida que exploramos a natureza do universo, devemos estar abertos à possibilidade de que o que acreditamos saber possa mudar a qualquer momento. A história da ciência está cheia de exemplos de teorias que um dia foram consideradas verdade, apenas para serem substituídas por novas compreensões. A interação entre ciência e filosofia é crucial nesse diálogo. À medida que as teorias se desenvolvem, surgem novas perguntas que convidam à reflexão sobre nossa existência e o lugar que ocupamos no universo. A busca por respostas a essas perguntas pode nos levar a explorar não apenas o cosmos, mas também nosso próprio ser e as conexões que compartilhamos com os outros. Finalmente, ao considerar as teorias alternativas ao multiverso, é fundamental lembrar que cada perspectiva aporta um valor único à nossa compreensão do cosmos, seja através da ideia de um universo cíclico, da gravidade quântica ou da interpretação de muitos mundos. Cada teoria nos convida a expandir nossa mente e abrir-nos a novas possibilidades. A ciência não se trata apenas de encontrar respostas, mas de desfrutar da jornada de descoberta e da maravilha do desconhecido. Neste vasto universo, cada pergunta é uma porta para novas realidades e cada teoria uma aventura fascinante por explorar. A ideia de universos bolha nos leva a um canto fascinante da filosofia e da física. O que significa realmente que existam outros universos? Se cada bolha é um universo próprio, que implicações isso tem para nossa compreensão da realidade? Em essência, os universos bolha podem mudar a forma como pensamos sobre nossa existência e o lugar que ocupamos no cosmos. Quando consideramos a possibilidade de múltiplos universos, surge uma pergunta intrigante. Somos realmente únicos? Se há um número infinito de bolhas, cada uma com suas próprias leis físicas e realidades, então poderíamos ser apenas uma variação de algo que já existe em outro lugar. Essa ideia pode ser desconcertante. Se um universo pode ser tão diferente do nosso, o que aconteceria com a noção de identidade e singularidade? A filosofia também nos convida a refletir sobre o conceito de livre-arbítrio. Em um multiverso, cada escolha que fazemos poderia dar origem a um universo diferente. Isso significa que nossas decisões são menos significativas? A noção de que em algum universo paralelo poderíamos ter tomado decisões completamente distintas pode ser tanto libertadora quanto desconcertante. O que significa ser responsável por nossas ações, se essas mesmas ações podem se desenrolar de mil maneiras em outros lugares? Muitos filósofos debateram sobre a natureza da realidade e da existência. Se aceitamos a ideia dos universos bolha, a realidade se torna uma paisagem muito mais complexa. Em vez de um único universo regido por um conjunto de leis, agora enfrentamos uma diversidade infinita. Como isso se posiciona frente às nossas crenças e religiões? A existência de outros universos poderia desafiar nossas noções sobre a criação, a vida e o destino. A conexão entre ciência e filosofia se torna especialmente interessante aqui. A ciência nos oferece ferramentas para explorar a existência desses universos por meio de teorias e modelos. No entanto, a filosofia questiona o significado dessas teorias. Por exemplo, se encontrarmos evidências de outros universos, que implicações isso teria para a noção de um criador ou uma força superior? Nossa compreensão do sagrado seria alterada? A ideia de universos bolha também levanta questionamentos sobre o significado da vida. Se há mundos infinitos, isso significa que há infinitas versões de nós mesmos? Em um universo bolha, poderíamos existir de diversas formas, com diferentes experiências e decisões. Que ensinamentos podem ser extraídos dessas vidas alternativas? A reflexão sobre nossas próprias decisões e suas consequências poderia adquirir um novo significado. Além disso, a noção de universos bolha nos convida a considerar a possibilidade de vida em outras realidades. Se a vida pode se desenvolver sob diferentes leis físicas, então poderíamos encontrar formas de existência completamente alheias à nossa compreensão. Que tipo de seres poderiam habitar esses universos?
teriam uma consciência semelhante à nossa ou experimentariam a vida de maneiras que nunca poderíamos imaginar. As implicações éticas também surgem ao pensar em universos bolha. Se nossas ações não apenas afetam nosso próprio universo, mas também podem influenciar outros, como devemos agir? A responsabilidade moral poderia se estender além de nossas interações cotidianas. Nesse sentido, cada decisão que tomamos poderia ter repercussões em um tecido cósmico muito mais amplo. Refletir sobre os universos bolha nos obriga a repensar nossa relação com o conhecimento. A ciência busca respostas. Mas neste vasto multiverso, muitas dessas respostas podem ser inalcançáveis. Como isso afeta nossa busca pela verdade? Pode ser que nunca tenhamos a certeza absoluta sobre a existência de outros universos. Mas o simples fato de questionar pode enriquecer nossa compreensão do que significa ser humano. A teoria de universos bolha também coloca em questão nossa percepção do tempo. Se cada bolha tem seu próprio fluxo temporal, como isso se relaciona com nossa experiência do tempo? A filosofia do tempo se torna um campo de exploração emocionante, onde as possibilidades são quase infinitas. Poderia ser que o tempo seja apenas uma ilusão, com cada bolha experimentando-o de maneira única. Nesse contexto, a ideia de universos bolha convida a uma profunda introspecção. Nos impulsiona a questionar nossas crenças mais arraigadas sobre a vida, a existência e o cosmos. Estamos dispostos a aceitar que nossa realidade pode ser apenas uma de muitas? Como isso muda nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor? No final, a discussão sobre universos bolha e suas implicações filosóficas se torna um espelho de nossas inquietações mais profundas. Nos desafia a olhar além do conhecido e abraçar a incerteza. A ciência e a filosofia, embora frequentemente vistas como disciplinas separadas, podem entrelaçar-se nesta exploração do multiverso, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre a natureza da realidade. A pergunta final é simples, mas impactante. O que tudo isso significa para nós? Como podemos integrar essas ideias em nossa vida cotidiana? A aceitação de que podemos não ser os únicos e que nossas experiências podem ser apenas uma parte de um todo muito maior poderia mudar a forma como interagimos com o mundo e com os outros. Em última análise, a filosofia nos convida a contemplar o mistério da existência, mesmo em um universo de bolhas. É possível que existam formas de vida em outros universos? Esta pergunta pode soar como ficção científica, mas no contexto dos universos bolha, torna-se um dilema científico fascinante. Imagine que cada universo bolha é como uma bolha de sabão em um mar interminável. Cada uma delas tem suas próprias características, leis físicas e, potencialmente, sua própria vida. Mas, como poderia ser essa vida? A física nos ensina que a vida, tal como a conhecemos, depende de certas condições. Uma fonte de energia, elementos químicos como o carbono e um ambiente adequado para o desenvolvimento. No entanto, ao pensar em outros universos, essas condições poderiam variar drasticamente. O que aconteceria se em um universo bolha as leis da física fossem diferentes? Poderiam existir formas de vida que não compreendemos? Em alguns universos, as condições poderiam ser tão extremas que a vida, tal como a conhecemos, seria impossível. Mas isso não significa que não haja vida. Imagine seres que evoluem em um ambiente onde a gravidade é diferente ou onde as partículas subatômicas têm propriedades incomuns. A diversidade de vida em nosso próprio planeta é um testemunho de quão surpreendente pode ser a evolução em condições aparentemente incomuns. Vamos falar sobre a possibilidade de vida baseada em silício em vez de carbono, algo que tem sido explorado na ficção científica. Em um universo bolha, onde o silício fosse mais abundante e estável, poderia florescer uma forma de vida completamente distinta? Talvez seus processos biológicos fossem radicalmente diferentes, mas igualmente complexos. Como se comunicariam? Teriam uma forma de consciência? A pergunta sobre a vida em outros universos não se refere apenas a organismos grandes e complexos. Em nível microscópico, poderiam existir entidades que funcionam com base em princípios completamente diferentes dos nossos? Talvez existam seres que não precisam de oxigênio, que se alimentam de radiação ou que vivem em condições de temperatura extrema. Isso abre um leque de possibilidades impressionantes. No entanto, a existência de vida em outros universos levanta outro dilema. Se há vida, como a detectaríamos? A distância entre os universos bolha poderia ser tão imensa que qualquer forma de comunicação ou exploração se torna quase impossível.
Imagine tentar enviar uma mensagem através de um oceano interminável. A possibilidade de que chegue ao seu destino se reduz enormemente. No campo da física teórica, alguns cientistas sugeriram que poderia haver maneiras indiretas de detectar outros universos. Por exemplo, certas anomalias na radiação cósmica de fundo poderiam ser vestígios de colisões entre nosso universo e outros. Essas pequenas irregularidades poderiam oferecer pistas sobre a existência de universos bolha e, portanto, sobre seu potencial habitabilidade. Além disso, a vida em outros universos poderia influenciar nossa compreensão da biologia e da química. Se encontrássemos formas de vida que desafiam nossas noções convencionais, isso poderia levar a uma revolução na ciência, ampliando nosso entendimento do que significa estar vivo. A biologia poderia se tornar uma ciência ainda mais diversa, com novas teorias sobre como as espécies se desenvolvem e evoluem. Neste ponto, é importante refletir sobre como nossa busca por vida em outros universos afeta nossa própria existência. Se há outros mundos habitados, que implicações isso tem para nossa compreensão da humanidade e nosso lugar no cosmos? Poderíamos não ser únicos, e isso poderia mudar nossa percepção da vida e do universo. Por outro lado, a ideia de que há outros universos com vida também pode ser aterrorizante. Se há outros seres conscientes, poderiam ser semelhantes a nós? Seriam amistosos ou hostis? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a natureza da vida e nossa própria moralidade em um contexto mais amplo. A existência de outros mundos habitados poderia nos obrigar a repensar como vemos nossos semelhantes na Terra. As teorias sobre a vida em universos bolha também nos levam a considerar a possibilidade de que alguns desses universos sejam completamente desolados. Isso levanta uma pergunta inquietante. Se a vida é um fenômeno raro, o que isso significa para nós? A solidão no cosmos poderia levar a reflexões profundas sobre a existência e o propósito. Finalmente, a exploração da vida em universos bolha não é apenas um exercício imaginativo. Também é um campo ativo de pesquisa. Os avanços em astrobiologia, física e cosmologia estão entrelaçando cada vez mais essas ideias. À medida que nossa tecnologia e compreensão científica avançam, é possível que um dia possamos responder a essas perguntas que, por agora, parecem estar mais no reino da especulação do que da certeza. Assim, ao final do dia, a possibilidade de vida em outros universos não apenas nos fascina, mas também nos convida a olhar para o futuro de nossa própria existência. Estamos sozinhos no universo? Talvez, mas em um multiverso cheio de bolhas, a resposta a essa pergunta pode ser mais complexa e emocionante do que jamais imaginamos. Você já considerou como podemos explorar conceitos tão abstratos como os universos bolha sem precisar sair de nossa própria mente? Os experimentos mentais são ferramentas poderosas que nos permitem brincar com ideias complexas e, muitas vezes, difíceis de visualizar. No contexto dos universos bolha, esses exercícios imaginativos nos ajudam a compreender melhor como poderiam funcionar esses mundos paralelos que, segundo algumas teorias, poderiam existir além do nosso universo observável. Um experimento mental popular é o conhecido multiverso da bolha. Imagine que cada bolha representa um universo com suas próprias leis físicas e condições iniciais. Cada vez que um universo bolha se forma, é como se uma bolha fosse soprada em um líquido. Algumas bolhas se fundem, enquanto outras se separam, criando uma paisagem cósmica cheia de diferentes realidades. O que aconteceria se pudéssemos saltar de uma bolha para outra? Como mudaria nossa compreensão da física se as leis nesses universos fossem completamente diferentes? Vamos considerar um exemplo cotidiano. Pense em uma bolha de sabão em um dia ensolarado. Da perspectiva daquela bolha, seu mundo é tudo o que ela conhece. No entanto, se essa bolha pudesse olhar ao seu redor, poderia notar que há outras bolhas. Algumas maiores, outras menores, algumas com cores diferentes. De maneira similar, no âmbito dos universos bolha, poderia haver universos onde as constantes fundamentais da física são distintas. Imagine um universo onde a gravidade é mais forte ou onde as partículas elementares têm propriedades diferentes. Como seria a vida em um lugar assim? Um experimento mental fascinante é o jogo das decisões. Imagine que em um momento crucial da sua vida, você tomou uma decisão que o levou por um caminho específico. Mas, o que aconteceria se essa decisão tivesse sido diferente? No âmbito do multiverso, cada decisão que tomamos poderia ter criado um novo universo bolha, onde a outra opção se tornou realidade. Assim,
poderíamos imaginar infinitas versões de nós mesmos vivendo vidas completamente distintas. O que aconteceria se em uma dessas bolhas você nunca tivesse aprendido a andar de bicicleta, ou se tivesse escolhido uma carreira diferente? A ideia dos universos bolha também nos leva a pensar sobre a conexão entre a realidade e a percepção. Se considerarmos que cada universo tem sua própria história, como isso poderia mudar nossa compreensão da verdade? É possível que em um universo bolha a verdade seja subjetiva dependendo do observador? Esse conceito nos convida a refletir sobre a natureza do conhecimento e como o adquirimos. Outro experimento mental intrigante é o teletransportador de universos. Imagine que existe um dispositivo que permite viajar instantaneamente de um universo bolha para outro. O que aconteceria se, ao chegar, você percebesse que as leis da física são completamente diferentes? Você poderia descobrir um universo onde o tempo flui para trás, ou onde as dimensões espaciais estão organizadas de uma maneira que desafia sua compreensão. Esse tipo de pensamento nos ajuda a explorar como a física teórica poderia ser muito mais rica e variada do que experimentamos em nossa realidade cotidiana. Ao refletir sobre esses experimentos mentais, é crucial considerar as implicações que têm para a ciência e a filosofia. Se os universos bolha são uma possibilidade real, então nossa compreensão da realidade poderia estar profundamente limitada. A noção de que existem realidades alternativas levanta questões sobre identidade, moralidade e destino. O que significa ser você, se há versões infinitas de você em outros universos? Como isso afeta nossas decisões e a forma como vivemos nossas vidas? Imaginemos agora um experimento que envolve o eco da bolha. Suponha que cada bolha tenha a capacidade de enviar sinais para outras bolhas. Se uma bolha experimentar um evento significativo, como a criação de uma estrela, poderia enviar ondas de energia para as bolhas vizinhas. Isso levanta uma pergunta intrigante. Os universos bolha poderiam se comunicar de alguma forma? E se sim, como isso afetaria a evolução de cada universo? Os experimentos mentais também podem nos ajudar a visualizar o papel da gravidade quântica na formação de universos bolha. Imagine que cada bolha está conectada através de um tecido quântico que atua como uma ponte entre realidades. O que aconteceria se uma bolha colapsasse? Poderia isso afetar outras bolhas em sua vizinhança? Esse exercício nos convida a explorar como as forças fundamentais poderiam interagir em um multiverso, desfocando as linhas entre o que consideramos separado e único. À medida que exploramos esses experimentos, é importante lembrar que o objetivo não é chegar a respostas definitivas, mas fomentar a curiosidade. Cada pergunta que surge ao pensar nos universos bolha abre a porta para novas ideias e possibilidades. O que realmente significa a existência em um contexto tão vasto e complexo? Como podemos usar nossa imaginação para expandir nossa compreensão do cosmos? Finalmente, ao concluir este percurso pelos experimentos mentais relacionados aos universos bolha, é evidente que essas reflexões nos oferecem uma forma de conectar conceitos abstratos com nossa experiência diária. Embora não possamos observar diretamente outros universos, a criatividade e a especulação nos permitem sonhar com o que poderia ser. No final, o verdadeiro poder dos experimentos mentais reside em sua capacidade de inspirar futuras gerações de cientistas, filósofos e sonhadores a continuar explorando os mistérios do universo. A busca por universos bolha é como uma viagem ao desconhecido, um percurso pelos confins da nossa compreensão do cosmos. Mas, como se realiza essa exploração? Quais ferramentas e métodos estão sendo utilizados para espiar o que poderia haver além do nosso universo observável? Essas perguntas são fundamentais na busca por respostas sobre nossa existência e o lugar que ocupamos no vasto universo. Em primeiro lugar, a astronomia desempenha um papel crucial nessa busca. Os telescópios são nossos olhos no céu. E os avanços tecnológicos permitiram que esses instrumentos se tornassem cada vez mais poderosos. Imagine um telescópio tão potente que pode detectar não apenas as estrelas e galáxias do nosso universo, mas também as marcas de outros universos. Isso é o que os cientistas estão tentando alcançar por meio de telescópios de última geração. No entanto, apesar de suas capacidades, há um limite no que podem observar. A luz dos universos bolha, se existissem, poderia não ser detectável devido à vastidão do espaço e do tempo. Além dos telescópios, há uma abordagem mais abstrata que está sendo explorada: a simulação em computadores.
Os cientistas utilizam modelos matemáticos para criar simulações do universo e de possíveis universos bolha. Você consegue imaginar um videogame onde os jogadores criam e destroem universos inteiros? Assim é como funcionam essas simulações. Através delas, os pesquisadores podem observar como os universos bolha se comportariam em diferentes condições. Mas quão precisas são essas simulações em comparação com a realidade? Essa é uma pergunta que ainda está no ar. A física de partículas também é fundamental nessa busca. Os aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, permitem que os cientistas estudem as partículas fundamentais que compõem nosso universo. Ao colidir partículas a velocidades próximas à luz, buscam evidências de fenômenos que poderiam indicar a existência de universos bolha. Poderia um pequeno lampejo em um experimento ser a chave para abrir a porta a outra dimensão? Cada vez que se coletam dados, uma nova possibilidade se abre. Existem teorias que sugerem que as flutuações quânticas podem dar origem a universos bolha. Essas flutuações são como bolhas de energia que surgem do nada. Os pesquisadores estão trabalhando para entender como poderiam ser criadas e, o mais importante, como poderíamos detectá-las. O que aconteceria se essas bolhas fossem visíveis de alguma forma? As implicações seriam surpreendentes. Por outro lado, há quem esteja explorando a possibilidade de que os efeitos gravitacionais de outros universos bolha possam se manifestar em nosso universo. Isso implicaria que, embora não possamos ver outros universos diretamente, poderíamos perceber seus efeitos por meio de anomalias na gravidade. Assim, os cientistas buscam padrões na distribuição de galáxias e na radiação cósmica de fundo, como se fossem detetives em busca de pistas sobre a existência de outros mundos. Poderíamos estar cercados por universos que jamais conseguimos observar? A cosmologia também está em constante evolução, e com ela, as teorias sobre como esses universos poderiam ser detectados. A colaboração internacional entre cientistas permite que ideias sejam compartilhadas e novos métodos sejam desenvolvidos. Imagine um grupo de mentes brilhantes unidas por um único objetivo: desvendar os segredos do cosmos. Esse esforço coletivo é fundamental para avançar em nossa compreensão do que significa fazer parte de um multiverso. As previsões e análises de dados são essenciais nessa aventura. Os cientistas utilizam estatísticas e modelos para prever como os universos bolha poderiam se comportar em diferentes cenários. Através dessas análises, podem ser estabelecidas hipóteses que depois são testadas por meio de experimentos. Cada descoberta, por menor que seja, pode ser um passo em direção à confirmação da existência desses universos. É importante mencionar que, embora a busca por universos bolha seja fascinante, também está cheia de desafios. A falta de evidência direta e a natureza abstrata dessas teorias podem fazer com que alguns as considerem especulativas. No entanto, a ciência avança por meio da curiosidade e da exploração, e cada pergunta nos aproxima um pouco mais da verdade. A educação e a divulgação científica são vitais nesse contexto. À medida que mais pessoas se interessam pela ciência, mais recursos e apoio são gerados para a pesquisa. A curiosidade coletiva pode ser um motor poderoso para a exploração do cosmos. A ideia de que poderíamos não estar sozinhos no universo, que há outros mundos esperando para serem descobertos, é um conceito que inspira tanto cientistas quanto sonhadores. Finalmente, a busca por universos bolha nos convida a repensar nossa posição no cosmos. Nos oferece a oportunidade de refletir sobre o que significa existir e como nos encaixamos em um panorama muito mais amplo do que jamais imaginamos. Cada descoberta, cada simulação, cada teoria nos empurra a questionar o que sabemos e a abrir nossa mente para as possibilidades infinitas que o universo poderia nos oferecer. Quem sabe o que nos reserva o futuro nessa emocionante busca? No vasto cenário do cosmos, a cosmologia não se limita apenas a entender o universo que habitamos. Também nos convida a pensar em como nossa compreensão do cosmos afeta nossa cultura e nossa visão de mundo. A cosmologia, e em particular a teoria dos universos bolha, nos leva a questionar nossa existência e o lugar que ocupamos em um possível multiverso. Mas como essas ideias influenciam a sociedade? Para começar, a cosmologia desperta a curiosidade. Desde tempos antigos, a humanidade olhou para o céu, questionando-se sobre a natureza das estrelas, dos planetas e do próprio universo. A teoria dos universos bolha adiciona uma camada de complexidade a essa busca. Pensemos em como a ideia de que poderíamos ser apenas um entre muitos universos pode mudar nossa perspectiva.
O que isso significa para nossa identidade como seres humanos? Se existem outros universos, somos menos únicos ou, pelo contrário, mais especiais? Na cultura popular, conceitos como o multiverso encontraram um lugar de destaque. Filmes, séries e livros exploraram a ideia de realidades alternativas, onde as decisões que tomamos criam bifurcações no caminho de nossas vidas. Esse tipo de narrativa não apenas entretém, mas também convida à reflexão sobre nossas escolhas e suas repercussões. A ficção científica se torna, assim, uma ferramenta poderosa para a exploração de questões filosóficas profundas. A influência da cosmologia em nossa cultura também se estende à arte. Pintores, músicos e escritores encontraram inspiração nas vastas perguntas que o universo levanta. A noção de universos bolha pode inspirar obras que refletem a dualidade da existência e a conexão entre o individual e o coletivo. Uma pintura pode capturar um instante em um universo, enquanto o artista imagina outros mundos paralelos onde a história poderia ter tomado rumos diferentes. Mas não se trata apenas de arte e entretenimento. A cosmologia também impacta a educação e a ciência. Com o surgimento da teoria dos universos bolha, novas áreas de pesquisa surgiram que estimulam o interesse de jovens cientistas. As universidades e centros de pesquisa estão cada vez mais focados na cosmologia e na física teórica, incentivando as novas gerações a explorar perguntas que antes pareciam inalcançáveis. Quem sabe quantos futuros cientistas se inspiram nessas teorias? A cosmologia também desempenha um papel importante no diálogo sobre ciência e religião. As ideias sobre a existência de múltiplos universos podem colidir com crenças tradicionais, levando a debates fascinantes. A ciência e a espiritualidade podem coexistir em um mundo onde os universos bolha são possíveis. Esse tipo de conversa é vital para o avanço do pensamento crítico e a compreensão de diferentes perspectivas. No âmbito social, a cosmologia pode servir como uma ponte para unir diferentes culturas. A busca por respostas sobre o universo transcende fronteiras. Cientistas de todo o mundo colaboram em projetos que buscam desvendar os mistérios do cosmos, mostrando que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos a mesma curiosidade fundamental sobre nosso lugar no universo. Essa colaboração global pode fomentar a paz e o entendimento entre nações. À medida que a cosmologia se torna um tema mais acessível, a sociedade também se beneficia de um maior interesse pela ciência. Programas educacionais, documentários e canais de divulgação científica permitiram que conceitos complexos fossem explicados de maneira simples e atraente. A teoria dos universos bolha, embora complexa, se tornou parte da linguagem cotidiana da ciência popular, inspirando milhares a aprender mais sobre o cosmos. Frequentemente nos encontramos em uma encruzilhada entre ciência e filosofia. A cosmologia, ao levantar perguntas sobre a existência e o significado, nos leva a questionar nossa percepção da realidade. O que significa ser humano se há infinitas versões de nós mesmos em diferentes universos? Essas inquietações podem ser desconcertantes, mas também enriquecedoras, pois nos empurram a explorar nossa humanidade em um contexto mais amplo. Enquanto refletimos sobre essas questões, não podemos esquecer a importância da comunicação científica. Com o crescimento das redes sociais e plataformas como o YouTube, a cosmologia se espalha além das salas de aula e laboratórios. Isso permite que o público em geral se envolva em debates e discussões sobre a natureza do universo, tornando a ciência parte da conversa diária. A cosmologia também pode servir como uma ferramenta para fomentar a curiosidade e a criatividade nos jovens. Ao apresentar ideias como os universos bolha, eles são incentivados a pensar criticamente e a explorar seus próprios interesses. As perguntas sobre o cosmos podem inspirar vocações em ciência, engenharia, filosofia e mais, enriquecendo assim nossa sociedade como um todo. No entanto, a popularização dessas ideias também traz desafios. À medida que a ciência se torna um tema de conversa comum, é crucial distinguir entre fatos científicos e especulações. A responsabilidade dos divulgadores da ciência é apresentar informações precisas e acessíveis. A educação contínua sobre a cosmologia e suas teorias é fundamental para manter um público informado e crítico. Finalmente, a cosmologia, e em particular a teoria dos universos bolha, nos convida a sonhar. Nos desafia a imaginar o que pode haver além de nossa realidade imediata. Esse anseio por descobrir, por compreender o desconhecido, é o que nos define como seres humanos. Assim, ao olhar para as estrelas,
Não estamos apenas explorando o universo, mas também a essência mesma de nossa existência. Neste percurso, a cosmologia se torna um espelho que reflete não apenas o cosmos, mas também nosso lugar nele. A teoria dos universos bolha capturou a imaginação de muitos, mas nem todos estão convencidos de sua validade. Por que há críticas a essa ideia fascinante? Para responder a essa pergunta, é fundamental entender que, na ciência, o ceticismo e a crítica são parte do processo de descoberta. Quando uma nova teoria é apresentada, especialmente uma tão revolucionária como a dos universos bolha, é natural que surjam perguntas e dúvidas. Os detratores da teoria argumentam que a existência de universos bolha é, em certa medida, difícil de provar. Como se pode demonstrar algo que, por sua própria natureza, pode estar fora do nosso alcance? Esta é uma das questões mais intrigantes que os cientistas enfrentam hoje em dia. Sem evidência direta, alguns cientistas sentem que a ideia se torna mais uma especulação do que uma teoria científica sólida. Um argumento comum é que, se os universos bolha são realmente independentes, então não deveriam interagir com nosso próprio universo. Como podemos ter certeza de que não estamos simplesmente imaginando essa realidade alternativa? A falta de provas tangíveis cria um vazio que alimenta o ceticismo. No entanto, é importante lembrar que muitas teorias científicas enfrentaram críticas semelhantes em seus inícios. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein foi recebida com ceticismo antes de se tornar um pilar da física moderna. Outro ponto de crítica se concentra na complexidade da teoria das cordas, que é fundamental para entender os universos bolha. Esta teoria sugere que existem dimensões adicionais que não percebemos. Alguns críticos sustentam que, ao introduzir elementos tão abstratos e complexos, corre-se o risco de perder a essência do que torna a ciência acessível. Não seria mais simples aceitar um modelo que não requer dimensões ocultas? Além disso, há quem considere que a noção de um multiverso, que inclui os universos bolha, se afasta do que tradicionalmente entendemos como ciência. Perguntam, onde fica a possibilidade de falsificar uma teoria se ela propõe a existência de infinitos universos que não podemos observar? Esta é uma crítica fundamental que desafia a base mesma da metodologia científica. A ciência, afinal, baseia-se na observação e na verificação. No entanto, alguns teóricos argumentam que a ciência evolui e que a falta de evidências hoje não significa que não haja um caminho para a validação no futuro. A história está cheia de exemplos onde conceitos inicialmente rejeitados foram aceitos após o avanço da tecnologia e da compreensão. Poderia ser que, com o tempo, as ferramentas que desenvolvemos nos permitam explorar além do nosso próprio universo. É crucial também explorar as implicações filosóficas de aceitar a existência de universos bolha. Se há infinitos universos, o que isso significa para a nossa noção de realidade? Para alguns, isso pode ser desconcertante. A ideia de que cada decisão poderia dar origem a um universo alternativo levanta questões sobre o livre-arbítrio. Estamos realmente no controle de nossas escolhas, ou simplesmente estamos escolhendo um caminho entre um sem fim de possibilidades? A comunidade científica está dividida quanto à utilidade da teoria dos universos bolha. Alguns acreditam que, embora não possamos observá-los, eles podem oferecer explicações valiosas sobre fenômenos que ainda não entendemos completamente. Outros consideram que, sem uma maneira de provar essas ideias, corre-se o risco de que a ciência caia na especulação. É uma tensão constante entre a imaginação e a realidade. Alguns críticos também se concentram na interpretação dos dados observacionais que poderiam sugerir a existência de outros universos. Argumentam que, embora pareça que há pistas, essas podem ser explicadas por teorias mais convencionais. Poderia ser que estamos vendo o que queremos ver, em vez do que realmente existe? É um dilema que convida à reflexão e ao debate contínuo na comunidade científica. Diante dessas críticas, há quem defenda a teoria dos universos bolha, argumentando que a ciência avança ao aceitar ideias que desafiam nosso entendimento atual. Propõe que, em vez de descartar a teoria por sua falta de evidência neste momento, deveríamos continuar investigando e explorando. Não é precisamente isso que torna a ciência tão emocionante? A busca por respostas a perguntas que ainda não formulamos. Enquanto isso, a pesquisa sobre universos bolha e o multiverso continua. A comunidade científica está em uma corrida para descobrir mais sobre a natureza da realidade. Quanto do que sabemos hoje será transformado amanhã? As críticas são um sinal de uma comunidade ativa e comprometida. E cada objeção pode levar a uma maior compreensão. Por fim,
É fundamental lembrar que a ciência não é apenas um conjunto de respostas, mas um processo dinâmico de perguntas. A teoria dos universos bolha, com todas as suas controvérsias, nos convida a questionar e explorar. Nesse sentido, cada crítica é uma oportunidade para aprofundar nossa compreensão do cosmos. Estamos dispostos a continuar explorando. Mesmo quando o caminho se torna incerto, a resposta a essa pergunta pode definir não apenas nossa compreensão do universo, mas também o futuro da exploração científica. A pesquisa sobre universos bolha está em uma fase fascinante, onde a curiosidade humana e a ciência se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Que perguntas nos fazemos ao contemplar a possibilidade de outros universos? A busca por respostas é como uma viagem sem mapa, cheia de mistérios a serem descobertos. Será que realmente há algo além do nosso universo? E se sim, como podemos saber? Os cientistas estão explorando novas formas de detectar esses universos bolha. A ideia de que existem outras bolhas de espaço e tempo é emocionante, mas também apresenta desafios. A tecnologia atual avançou de maneiras que antes pareciam impossíveis. Telescópios mais potentes e técnicas de observação inovadoras estão no centro dessa busca. Poderemos algum dia ver ou medir a influência desses universos em nosso próprio cosmos? Um dos métodos mais intrigantes é através das ondas gravitacionais. Essas ondas são como ondas em um lago, produzidas por eventos cósmicos massivos, e seu estudo poderia abrir a porta a muitas respostas. Se conseguirmos detectar ondas que provêm de interações entre universos bolha, poderíamos ter evidências diretas de sua existência. Mas o que isso implicaria para nossa compreensão da física? A física de partículas também desempenha um papel crucial nessa busca. Os aceleradores de partículas, que funcionam como enormes laboratórios do universo, nos permitem estudar como funcionam as forças fundamentais em nosso próprio universo. Mas esses experimentos poderiam revelar pistas sobre o comportamento de universos bolha? A criação de novas partículas poderia ser um sinal de que estamos mais perto de entender o que há além do nosso horizonte cósmico. Enquanto isso, a teoria das cordas continua sendo um campo fértil para novas ideias. Algumas teorias sugerem que os universos bolha poderiam estar conectados através de pontes quânticas. Essas conexões desafiam nossa compreensão da realidade e oferecem uma nova estrutura para pensar sobre a própria existência. Mas como podemos provar essas ideias? À medida que avançamos na pesquisa, mais perguntas surgem. O que acontece se encontrarmos evidências de universos bolha? Como isso mudaria nossa concepção do lugar que ocupamos no cosmos? A ciência não busca apenas responder a essas perguntas, mas também nos convida a repensar nossas crenças mais profundas sobre a vida e a existência. Os astrônomos, por sua vez, continuam explorando as profundezas do espaço, buscando padrões que possam sugerir a existência de outros universos. A análise da radiação de fundo cósmico, por exemplo, poderia oferecer pistas sobre o nascimento do nosso universo e, potencialmente, de outros. Mas o que mais pode ser aprendido dessa radiação? As simulações por computador são outra ferramenta poderosa. Ao modelar o comportamento de universos bolha, os cientistas podem prever o que poderia acontecer se encontrassem um. Isso é como jogar um videogame em que se pode experimentar diferentes cenários, mas com a esperança de que algum dia possamos observá-los na realidade. Que surpresas nos aguardam nesse tipo de experimentação? As colaborações internacionais estão sendo fundamentais para avançar nesse campo. Cientistas de diversas disciplinas se reúnem para compartilhar ideias e recursos, criando um ambiente propício para a descoberta. Que avanços poderiam ser alcançados se forças se unissem nessa busca por conhecimento? As implicações de encontrar universos bolha não são apenas científicas, mas também nos levam a refletir sobre questões filosóficas. O que significa ser humano em um multiverso? Como nossa identidade se redefine se há infinitas versões de nós mesmos em outros universos? As respostas a essas perguntas poderiam mudar radicalmente nossa perspectiva sobre a vida. Enquanto isso, os céticos também têm sua voz. Eles examinam criticamente a teoria dos universos bolha, levantando dúvidas sobre sua capacidade de ser testada. Essas críticas são essenciais para manter o rigor científico, mas também geram um debate apaixonante sobre o futuro da cosmologia. É possível realmente considerar a existência de universos bolha sem provas tangíveis? Assim, a pesquisa sobre universos bolha se encontra em um ponto de inflexão. Cada nova descoberta, cada nova pergunta, nos aproxima um passo mais da compreensão de nossa realidade.
e embora o caminho à frente possa ser incerto, a curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando. Que maravilhas nos aguardam no vasto oceano do multiverso? As respostas estão lá, esperando para serem descobertas, e nós estamos aqui, prontos para a jornada. Em um mundo onde tantas perguntas permanecem sem resposta, a busca por universos bolha é um lembrete de que o conhecimento continua se expandindo, como o próprio universo. E enquanto continuamos nossa exploração, cada pequeno avanço é um passo em direção ao grande mistério que nos rodeia. Quem sabe? Talvez em um futuro não muito distante, descubramos que somos apenas uma bolha entre muitas, flutuando no vasto cosmos. Quando olhamos para o céu noturno, com suas milhares de estrelas cintilantes, é difícil não sentir uma mistura de assombro e curiosidade. O que há além do que podemos ver? Ao longo desta jornada pelo vasto cosmos, exploramos conceitos fascinantes, desde a teoria das cordas até a inflação cósmica, e nos aprofundamos na intrigante ideia dos universos bolha. Agora é momento de fazer uma pausa e refletir sobre tudo o que aprendemos. O que tudo isso significa para nós e nossa compreensão do universo? A noção de que poderíamos ser apenas um de muitos universos é, sem dúvida, um conceito que desafia nossa percepção da realidade. Imagine um oceano infinito, onde cada onda representa um universo diferente, com suas próprias leis físicas e realidades. Não é emocionante pensar que, talvez, alguns desses universos poderiam ter sua própria forma de vida, ou até mesmo versões de nós mesmos? Essa ideia se torna um caleidoscópio de possibilidades que nos convida a sonhar além dos limites do nosso próprio mundo. A ciência, em sua essência, é uma jornada rumo ao desconhecido. A cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do cosmos. No entanto, também surgem perguntas que parecem não ter resposta. O que acontece com a informação em um universo bolha? Se um universo se separa do nosso, a informação pode cruzar essa barreira? Essas perguntas não são apenas curiosidades, nos empurram a reconsiderar o que sabemos sobre a física e a natureza do tempo. Às vezes, a ciência se assemelha a um quebra-cabeça gigante, onde cada peça é essencial para completar a imagem. À medida que exploramos a gravidade quântica e a natureza do tempo, começamos a ver como tudo está interconectado. Poderia ser que esses universos bolha não sejam apenas entidades isoladas, mas parte de um tecido cósmico maior que ainda estamos tentando entender. Refletir sobre isso pode mudar a maneira como percebemos nossa existência. As implicações filosóficas dos universos bolha são profundas. Se existem múltiplas realidades, o que isso significa para nossa identidade e nossas decisões? A compreensão de que poderíamos ser apenas uma versão de nós mesmos em um mar de possibilidades levanta questões sobre o livre-arbítrio e o destino. Estamos realmente no controle de nossas vidas, ou somos simplesmente atores em uma obra cósmica mais extensa? A busca por outros universos não é apenas um exercício teórico, é uma exploração ativa que está em andamento. Os cientistas estão trabalhando incansavelmente para desenvolver novas tecnologias e métodos que poderiam nos permitir vislumbrar além do nosso próprio universo. Cada avanço é um passo mais em direção à compreensão de nosso lugar no cosmos. Que descobertas nos aguardam no futuro? A curiosidade humana é um motor poderoso, e é essa mesma curiosidade que nos impulsiona a continuar investigando. Ao pensar na vida em outros universos, surgem perguntas fascinantes. Se existem condições que permitem a vida em um universo bolha, que formas ela poderia assumir? Seriam semelhantes a nós ou totalmente diferentes? Essa ideia nos leva a considerar a diversidade da vida e o papel que a física desempenha em sua existência. A vida, tal como a conhecemos, é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. As teorias alternativas ao multiverso também oferecem uma variedade de perspectivas sobre a criação do universo. Ao explorar essas ideias, torna-se evidente que a ciência é um campo em constante evolução, onde cada teoria é submetida a teste e revisão. Como tudo isso se conecta com nossas crenças sobre a existência e a realidade? A ciência e a filosofia podem parecer disciplinas distintas, mas no fundo, ambas buscam respostas às mesmas perguntas fundamentais. Enquanto encerramos este capítulo de nossa exploração cósmica, é importante lembrar que a jornada nunca termina. Cada resposta que encontramos abre novas perguntas, e cada descoberta nos leva mais longe. A cosmologia, assim como qualquer outra ciência, é um campo dinâmico que reflete nossa busca incessante por entender o universo.
Que novos horizontes se abrirão no futuro? A história da humanidade está cheia de surpresas e o cosmos sempre tem mais a oferecer. A ideia dos universos bolha pode parecer distante, mas seu estudo nos ajuda a compreender melhor nosso próprio universo. À medida que continuamos explorando, lembremos que cada pequeno avanço pode ter um impacto significativo em nossa compreensão coletiva. A ciência não é apenas um conjunto de fatos, é uma narrativa em constante desenvolvimento, onde cada um de nós tem um papel a desempenhar. Finalmente, enquanto contemplamos o vasto universo que nos rodeia, tomemos um momento para apreciar a beleza do desconhecido. A curiosidade e o desejo de aprender são o que nos torna humanos. Nos desafia a ir além de nossos limites e a questionar nossa realidade. Embora os universos bolha possam ser complexos e difíceis de conceitualizar, são um lembrete de que o cosmos está cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Assim, da próxima vez que olhar para as estrelas, pense em todas as possibilidades que existem além do que você pode ver. Que segredos guardam os universos bolha? A aventura continua, e cada um de nós é parte desta história cósmica. Mantenhamos viva a curiosidade e a paixão pela descoberta, porque o universo é um lugar vasto e cheio de maravilhas, e ainda temos muito a aprender.